Bom, então hoje a gente está com a doutora Ana Cristina Miranda, que é geriatra, e a gente vai bater um papo aqui sobre um assunto que é muito denso, né? Mas que é extremamente necessário, a gente precisa realmente conversar sobre ele, que é sobre envelhecimento, autoextermínio, cuidados paliativos. Então, antes da gente começar especificamente no assunto, Cristina, eu queria que você falasse um pouquinho sobre sua vida, sobre você e sua formação profissional. Bom dia, gente. Então, meu nome é Ana Cristina, né? Sou médica geriatra, já com mais de 20 anos de atuação nessa área, né? Sou natural aqui de Belo Horizonte, mas tenho um vínculo muito grande com o interior, né? E minha família é do interior, e lá eu tenho as minhas memórias da infância, né? Que eu passava férias com os meus avós. Então, isso interferiu muito na minha vida, né? E eu acho que na decisão na escolha pela geriatria também, né? Essa é uma família longeva, então eu convivi com eles até os quase 100 anos dos dois, meu avô paterno, minha avó materna, e acho que isso me ajudou a escolher os meus caminhos aí. Eu adoro o interior. Qual que é a A cidade? cidade chama Andrelândia, fica no sul Ah, de Minas. que maravilha. E aí, você foi para geriatria, depois você fez cursos de especialização, Isso. mais voltados para tanatologia, para o autoextermínio, para o suicídio. Isso, né? Na verdade, a minha formação inicial foi em clínica médica, né? Dentro da clínica médica, a gente vê que cada vez a gente tem mais idosos, né? Precisando de cuidado. Fui para a geriatria por causa disso, e dentro da geriatria, né, ao me deparar, né, com as pessoas já com doenças crônicas avançadas, em final de vida, eu vi que era necessária a formação também em teratologia e cuidados paliativos. Eu não atuo diretamente em cuidados paliativos, mas eu aplico isso, né, no dia a dia dos cuidados com os idosos. A gente tem muito medo, receio de falar sobre suicídio, até mesmo para não provocar gatilhos, coisas desse tipo. Mas é extremamente importante, com a responsabilidade, a gente conversar sobre esse assunto, né? E aí, quando a gente vai pegando estatísticas, a gente percebe que os idosos, há uma estatística alta de suicídio entre os idosos, né? O que é que pode levar a isso? Na verdade, a gente vê em todos os países, né, aqui no Brasil também. Quando eu fiz minha especialização em geriatria, que eu fiz o meu TCC sobre suicídio em idosos, a gente quase não achava estudos no Brasil, mas a gente já via que a prevalência de suicídio, as taxas são muito maiores nos idosos, chegam a ser o dobro da população geral. Isso persiste aqui no Brasil, os estudos recentes mostram a mesma coisa, né, e é uma questão multifatorial, né? O suicídio, a principal causa, né, realmente é a depressão, né? A depressão é a principal causa de suicídio, tanto em jovens quanto nos idosos, mas nos idosos a depressão ela tem um papel muito importante e ela tem várias coisas que levam à depressão, né? O envelhecimento ele vem para todos nós queremos envelhecer, esperamos envelhecer, né? Mas ele vem com perdas, né? As perdas familiares, a perda de autonomia, perdas econômicas importantes, né? A questão da menos-valia, a aposentadoria, tudo isso vai se somando, né? E vai levando a um sentimento de inutilidade, de que se tornou um peso para a família, que já não é mais necessário, né? E isso pode levar ao suicídio. As estatísticas mostram que o suicídio no idoso ele difere um pouco nos jovens, né? A taxa de sucesso, né, vamos dizer assim, é muito maior, né? Para jovens, você tem, por exemplo, 20 tentativas para um suicídio consumado. Em idosos, dependendo da faixa etária do grupo, você chega a 2 para 1, ou seja, já é uma coisa muito mais pensada, muito mais planejada, Elaborada muito mais mesmo. determinada, né? A gente vê, os homens têm também uma prevalência maior, muito pela questão de ser o provedor, né, de ter uma vida voltada para o trabalho, para o cuidado, né, com a família, e a partir do momento em que ele não está mais trabalhando, não está mais produzindo, ele se sente inútil. Além disso, o homem ele tem uma adaptação mais difícil à doença, às limitações que vêm, né? A mulher, pelo papel dela como dona de casa, avó, e pelo próprio perfil feminino mesmo, ela tem uma resiliência maior, ela se adapta melhor a essas situações. Então, a gente tem uma incidência menor entre mulheres do que em homens.
mas é alta nos dois gêneros, a gente tem uma alta taxa de incidência no idoso. É interessante a gente observar, porque a gente fala, meu pai, minha mãe sempre foram muito ativos, e aí não tem uma tendência para depressão. Só que o ser muito ativo pode, com o envelhecimento, vindo as doenças, ou até mesmo esse rompimento do vínculo social, né? A gente tem várias e várias questões, porque a pessoa vai perdendo a audição, vai perdendo esse contato social, porque já que não está ouvindo, não está vendo mais, então quer ficar mais quieto em casa. Então era extremamente ativo, parece que não tem nenhuma tendência para depressão, mas nesse cortar, nesse romper desse vínculo social, aí pode ficar um certo vazio, né? Sim. A questão da mobilidade interfere muito, né? A gente isso viu muito nitidamente na pandemia, né? Porque os idosos foram os mais protegidos, realmente deveriam ser, né? Mas eles abandonaram todas as atividades simples do dia a dia, que era ir à padaria, comprar um pão, conversava com o balconista, né? Conversava com um amigo que encontrava e eles se isolaram completamente. Isso gerou uma perda muito grande de autonomia, tanto de mobilidade quanto cognitiva também, e desencadeou a depressão. A gente tem visto isso com muito mais frequência hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre o governo, sobre esses papéis dos atores. Mas a gente falando especificamente de filhos, de família, que estão muito próximas, na verdade a gente fala tá muito próxima de uma maneira bem geral, porque nem sempre essa é a realidade, né? Sim. Infelizmente as realidades são diferentes. Mas qual que é o papel da família nessa constituição aí de uma rede de proteção ao idoso? Porque muitas vezes o idoso mora ou sozinho, ou com alguém que o acompanhe, né, que é destinado a isso. Mas qual que é o papel da família? Eu acho que o principal é olhar e ouvir o idoso, né? Porque muitas vezes até está muito presente, vai lá, passa todo dia e tudo, mas não senta para escutar, né? Não olha, vê, né? O semblante está diferente, tem alguma coisa te incomodando, né? Para os filhos é muito difícil às vezes perceber o envelhecimento dos pais. E é a partir do momento que eles vão precisar de um suporte, que eles se tornam mais dependentes, né? Não que seja uma dependência absoluta, né? Mas, por exemplo, uma ida ao banco, né? Para sacar o dinheiro, que antes o idoso fazia de forma autônoma e às vezes vai precisar dessa ajuda, né? Uma ida ao supermercado para ajudar a carregar as compras. Então, estar presente e prestar atenção no que está acontecendo à sua volta, né? Muitas vezes o idoso ele não manifesta eu vou acabar com a minha vida, eu quero me matar, eu não quero ficar mais aqui, né? Ele começa a manifestar de outras formas. Então, ele fala, eu não sirvo para nada, vocês não precisam mais de mim, né? Ou então ele vai manifestar com sintomas múltiplos e inespecíficos, aquele idoso que às vezes está indo muitas vezes no pronto atendimento, cada dia com uma queixa diferente, chega lá não tem nada, os exames não tem nada. Às vezes tem alguma coisa por trás disso, às vezes já são sintomas depressivos, o idoso às vezes ele não manifesta com tristeza, né? Às vezes ele vai manifestar com sintomas somáticos mesmo, né? Então, é estar atento e olhar, né? O que está acontecendo à sua volta. Preservar a autonomia é importante, né? O idoso ele precisa se sentir independente e ele deve gerir a sua vida dentro das suas capacidades, né? Mas a gente tem que estar presente, tem que estar ali ao lado, se precisar de um apoio, se precisar, né, de algum acompanhamento, a gente tem que estar sempre presente. É interessante, você vai falando isso aí, vai passando na cabeça da gente um monte de coisas, né? A gente fala da família, da importância da família, a gente sabe também dessa importância, mas tem uma fala do Fernando Pessoa que é para ser grande, ser inteiro. E muitas vezes a gente está com os nossos familiares, mas naquela rotina nossa, a gente não esvazia a nossa rotina para estar com os nossos familiares. Então a gente está ali no celular, respondendo alguma coisa, resolvendo alguma coisa, porque a gente é muito ocupado, então a gente tem que resolver, né? Mas está lá, fisicamente, marcou presença. Está lá no calendário, né? Quantitativamente está no calendário. E esse olhar atento, ele é extremamente importante. Muitas vezes nós perdemos esse olhar. Então tem realmente quando o idoso está falando, não quero ser um peso, estou incomodando demais... Ele tende a fugir desse ser o peso, né? Uhum. E aí ele pensa em maneiras de aliviar a dor para o outro, né? Muitas vezes ele quer poupar o filho desse peso, né? E às vezes a única solução que ele vê é o autoextermínio, né? Então isso a gente tem que estar muito atento a isso. Agora, os grupos sociais, né, de relacionamento, seja igreja, seja aqueles grupos de leitura que se tinha, ou até mesmo uma academia...
Minha mãe fazia pilates, então ela gostava de ir ao pilates. É lógico que você falou da mobilidade, às vezes vai perdendo, mas esse contato, até virtual mesmo. A minha mãe, ela participa de um grupo espírita que é virtual, tem reuniões virtuais. É importante não obrigar, mas estimular as pessoas a participarem, né? O convívio social é fundamental, né? A solidão é um outro fator muito importante, né, que pode levar o idoso ao suicídio. E o convívio social, não só com a rede familiar, né, mas grupos da mesma idade. Quando o idoso convive com outros idosos, muitas vezes ele percebe que a sua situação não é tão ruim quanto ele pensava. Quando você está sozinho, você acha que a sua situação é a pior de todas. E aí, convivendo com outros, às vezes ele vai vendo formas até de ajudar pessoas que estão em situações pelas quais ele já passou, que ele já conseguiu superar. Então, isso é muito importante, né? Espiritualidade é fundamental, não uma religião, mas a espiritualidade, né? Ela é um fator protetivo. No Brasil, as taxas nossas de suicídio elas são bem menores do que nos Estados Unidos, por exemplo, muito pelas questões culturais e pelas questões religiosas. Então, isso, né, que dá um sentido à vida, dá um propósito, também é um fator protetivo, né? Trabalho voluntário, que aí nem preciso falar com você, né? Assim, é fundamental. Na hora que você vê que você está fazendo a diferença na vida de alguém, né, isso traz uma satisfação pessoal muito grande, te dá sentido à vida também. Então, são coisas que precisam ser estimuladas, né? As questões governamentais têm que se voltar para isso, né? A gente, né, como o senhor falou, nós vamos, né, conversar sobre isso, mas assim, a gente precisa ter redes de apoio ao idoso que está dentro de casa, que às vezes realmente não consegue sair, você tem que pensar em reabilitação, né, pensar em formas de melhorar a autonomia dele. E o idoso que tem uma certa mobilidade, você ter grupos de convivência, ter espaços para esses idosos, né, poderem, né, conviver e ser felizes mesmo. Né? Acho que a gente tem que pensar nisso. A vida da gente são fases e cada uma tem as suas alegrias. Né? Então a gente tem que pensar nisso. E a gente fala de governo, o governo é extremamente importante, porque a gente tem que pensar políticas públicas, que a gente não está preocupado com isso hoje. Né? A gente está envelhecendo, a população está envelhecendo. Tem uma tendência aí de até 2050 estar, né, com um número maior de pessoas idosas do que de jovens. Mas a gente ainda não sente isso numa preocupação governamental, da gente pensar nas cidades, as cidades mais inteligentes. Então, se você se coloca de fato no lugar do idoso e vai andar... Eu estava um dia desses pegando 2 irmãos que são cegos, são jovens, e aí eu os peguei para a gente poder levar para uma palestra, e aí eles levantaram onde eles estavam esperando, nós fomos andando, e eu achei tão interessante a fala de um deles, porque as calçadas são muito esburacadas, e a gente não percebe isso, porque a gente voa nelas, a gente estava correndo, né? E aí quando eles estavam com aquela dificuldade, com as bengalas, aí eles falam assim, se cada um cuidasse da sua calçada, ia ser tão importante, tão bom. E o cada um cuidar da sua calçada não é cada um ficar no seu umbigo, né? Mas é cada um pensar onde que me cabe aqui. Agora, o que cabe aos governos nesse processo do envelhecimento de toda a sociedade? Na verdade, a gente ainda pensa o Brasil como um país jovem, né? E não é. O Brasil está envelhecendo rapidamente, né? E a gente está envelhecendo num país pobre, né? Os países desenvolvidos já passaram por esse processo, mas com recursos financeiros para poder arcar com isso, né? A questão da previdência é uma questão muito séria, né? Porque a gente precisa garantir uma renda para os idosos, né? A gente tem aposentadoria, mas, né, precisa ter formas em como essa aposentadoria seja realmente suficiente, né, para o idoso se sustentar, né? Mas a gente tem que pensar nisso, num país que está envelhecendo, pessoas que vão ter mais dificuldade, que vão ter mais dependência, né? Tanto na parte preventiva, porque o idoso que envelhece com saúde, ele dá muito menos gasto para o governo. Com certeza. Né? Ele demanda muito menos cuidado, muito menos equipamento de saúde. Então, se a gente pensa no início, né, na prevenção, a gente já muda muita coisa. E a gente tem que pensar naqueles que estão com dependência, como que a gente pode melhorar isso. Né? Por exemplo, um exemplo muito comum, né? Por exemplo, o idoso que era independente sofre um AVC. Né? Aí ele vai ficar com uma sequela motora, não completamente limitante, mas que vai diminuir a autonomia dele.
e muitas vezes ele não tem acesso a um tratamento de fisioterapia, né? Muitas vezes essa fisioterapia, ela até pode ser fornecida, mas ela não é próxima à casa, ele não tem quem leve, ele não tem como se deslocar. Então, investimentos nessas questões, elas diminuem dependência, melhoram a qualidade de vida do idoso e, no final das contas, reduzem custo, né? Para a gente poder acomodar esse envelhecimento da população que vai vir, tem vindo cada vez mais rápido. Né? Eu li uma matéria uma vez, uma pesquisa de um estudioso falando sobre a longevidade, falando que até a longevidade é diferente, né? Há as suas diferenças, porque as pessoas pretas e pobres não têm acesso a diversos serviços, né? E aí, inclusive o serviço de saúde, e aí elas acabam morrendo mais rápido, mais cedo, do que as pessoas brancas e ricas. E aí a gente já vê essa disparidade no envelhecimento também. Então a gente começa com uma disparidade pela vida toda. É uma preocupação que a gente tem que ter como sociedade civil, como governo, para que a gente possa diminuir essa disparidade. Então pensar em processos que façam com que essa disparidade vá diminuindo, né? Essa distância vá diminuindo. E as ONGs sérias, inclusive, né, que é bom falar, elas têm um papel fundamental nisso também, porque aqueles diversos grupos de convivência, de esportes, e até evoluir nisso, né? Porque as pessoas acham, eu brinco muito com as ONGs, falo que parece que aquele filme Cocum, você lembra dele? Pegava os idosos, jogava os idosos dentro de uma água fervente lá e achava que todo mundo fosse sair com a fúria de 12 anos de idade. Mas não é só fazer exercícios com o estigma daquele idoso do passado, porque o idoso atual mudou. Né? Ele quer estar mais ativo, ele quer estar mais presente, ele quer fazer coisas diferentes, né? Então o papel das ONGs também é importante, né? Sim, com certeza, com certeza. E o que a gente tem que pensar também é que nós estamos em processo de envelhecimento, então nós temos que nos preparar para o futuro, né? E tem que ter esses equipamentos disponíveis, né? Essas ONGs voltadas para isso também. Não é só o idoso vai ficar jogando cartas, por exemplo, né? O idoso que quer viajar. Cuidando de passarinho, né? Soprando alpiste, porque é o que a gente tinha no passado, né? Uma cadeira de balanço e ele levantando, cuidando dos passarinhos, soprando alpiste, fazendo crochê. Só isso. E, na verdade, houve uma mudança muito grande. Os idosos, lógico, não são todos, mas buscam academia, buscam uma atividade de dança. Então, para que a gente possa ampliar esse nosso pensamento de um novo idoso também, né? E 60 anos, a pessoa idosa no Brasil é tida como idosa aos 60 anos, que está num pleno vigor também, né? Intelectual. E aí você tem que pensar também, né? São grupos diferentes, né? Você tem são várias... 60, 70, um perfil 70, 80, são várias mais de velhices. 80. E a gente tem até os centenários, né? E você tem centenários ativos, né? Que tem como você também proporcionar atividades para eles, né? Bom, a gente então vai falar sobre... Eu adoro dicas, porque a gente vai pegando de pessoas diferentes, pensamentos diferentes, versões diferentes e ideias, né, diferentes. Então eu pedi para você pensar numa música. Que música que você indicaria para a gente ouvir? Uma música que eu gosto muito é aquela música Epitáfio do Titãs. Eu adoro. Que é aquela, deveria ter trabalhado menos, me esforçado menos, ter visto o sol se pôr, né? E a gente tem que pensar isso agora, né? A gente está envelhecendo e a gente quer envelhecer melhor do que os nossos pais. Hoje a gente tem mais recursos de saúde, hoje a gente tem mais informação, né? Então a gente tem que dosar na vida. A vida não é só trabalho, a vida não é só sofrimento, a vida tem que ser prazer. Né? Então, e ela é pesado porque é epitáfio, né? Justamente. Não tem volta, não tem mas volta. É um arrependimento final. Exatamente. Né? E é interessante que a gente fale esse tempo todo, porque pesquisas com pessoas em terminalidade já falam que deveriam ter aproveitado mais a vida. Eu acho que a gente vai ter essa sensação sempre, que a gente deveria ter feito alguma coisa e que não conseguiu fazer. Mas que a gente tenha consciência disso é extremamente importante, né? Porque eu estar aqui nesse momento não é estar aqui preocupado que daqui a 30 minutos eu tenho que estar, mas é estar aqui, definitivamente. E a Epitáfio devia ter visto o sol nascer e tem uma parte devia ter visto o sol se pôr. Sim. E a gente fala que na filosofia o sol nascer é você nascer, né? E o sol se pôr é a morte. Sim, a gente e entre todas essas etapas. Né? Entre um e outro tem um monte de coisa para fazer. Qual o livro que você indicaria? Até um livro curtinho, mas é muito interessante, é da Ana Cláudia Quintana Arantes, né, que é uma médica geriatra, paliativista. Ela tem um livro muito conhecido, que é
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, mas esse livro que eu trouxe é um outro, Para a Vida Toda Valer a Pena Viver, né? Pequeno Manual para Envelhecer com Alegria. Né? E é justamente isso, ela coloca o envelhecimento como uma viagem, ela coloca uma viagem para o deserto, e que a gente tem que se preparar para chegar nesse deserto, porque realmente a gente sabe que tem dificuldades e limitações, mas se você se prepara para isso, você vive muito melhor, né? Você vive o seu envelhecimento muito melhor. É um livro muito interessante, ela fala dessas questões de relações sociais, de atividade física, né? De tudo que a gente precisa ter agora, preparar agora para um futuro melhor. E eu achei muito interessante que um outro podcast, né, que vocês vão fazer é sobre a questão financeira. Isso. Né, que é uma coisa que a gente tem que pensar quando é mais jovem, para a gente ter tranquilidade. Exatamente. Né, no envelhecimento. A gente vai ter aqui uma conversa sobre finanças, longeviver com a preocupação financeira também, né? Preocupar-se financeiramente para que a gente possa... Porque é um dos grandes problemas também da depressão. Quando você começa a perceber que você não tem dinheiro para fazer aquilo que você precisava, os gastos aumentam, né? Porque você tem que pagar médico, tem que pagar remédio, ou você quer viajar, está muito bem, quer viajar, e você não tem dinheiro. Então, isso é um limitador também, né? Sim, então, a gente vai ter um bate-papo aqui sobre esse assunto. Vai ser, eu acredito que vai ser muito interessante. É importante. E os livros da Ana Cláudia, eles são... esse aí eu não conhecia, deve ser mais recente, talvez. Deve ter uns 2 anos que saiu. Porque ela teve depois, Histórias que Vale a Pena Viver, uma coisa assim, esse né? é o terceiro dela. Então ótimo. É muito interessante, vale a pena. Filme, você pensou em algum? Filme, assim, a gente tem muito filme bom hoje, muito filme muito sensível, filmes sensíveis sobre envelhecimento. Meu pai mesmo é um que saiu há pouco tempo, mas eu trouxe um filme, assim, que eu adoro, que eu choro todas as vezes que eu assisto, que é Up, Altas Aventuras. Porque para mim ele é uma metáfora de tudo isso, né? Você pega um idoso, perdeu a esposa, está prestes a perder a casa com todas as memórias da vida dele, né? E aí ele resolve viver. Ele já tem uma limitação física, ele anda de bengala, e ele resolve viver o sonho dele, né? Então, assim, sempre tem alguma coisa. Acho que a gente tem que pensar isso. Nossa, é interessante porque as expressões do idoso são fortes, né? Sim. Aquelas expressões até com a idosa também é muito forte. Apesar de ser um desenho animado, né? E você fala dessa questão das metáforas, realmente tem muita metáfora ali, porque assim, a perda da casa pode parecer besteira, isso inclusive para os filhos, quando o pai adoece, a mãe adoece, vão tirar e vão levar para minha casa. Isso é extremamente importante, da gente pensar que as memórias estão ali, né? Sim, então é um outro rompimento. Sim, né? Poxa, então, pensar nisso é muito importante. Sim, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Frase. Eu trouxe uma frase do Papa Francisco, né, que fala que se eu puder ajudar só uma pessoa a viver melhor, a minha vida, né, minha missão já está completa. Né? Eu acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar em cada um, né? Se a gente que está do lado de um idoso está percebendo ele não está bem, ele está triste, vamos sentar, vamos conversar, vamos acolher, né? Vamos conversar com a família, né? Eu acho que a gente tem que... É o papel de todos nós, né? De todo mundo ajudar a fazer essa rede de proteção. Ana Cristina, conversar com você é bom demais. A gente tem que conversar mais vezes, porque assim, há assunto para a gente poder pegar aí, né, numa linhazinha e ir puxando o novelo. Mas queria te agradecer pela participação aqui. O nosso programa está de portas abertas, Juventude Prateada na Rádio CDL, aqui no Multiprosa também, está de portas abertas para suas ideias, para suas explicações. E já te agradecendo, queria que você fizesse os seus agradecimentos também finais. Eu primeiro quero te agradecer pelo convite, né? É um assunto, como você falou, denso, difícil, mas necessário, né? É uma coisa que a gente tem que estar atento, né? E o meu outro agradecimento aos meus pacientes, porque eu aprendo dia a dia com eles, né? Essas questões de planejamento de futuro, de como envelhecer melhor ou pior, eu aprendo com eles. Então, eu queria agradecer a eles. Ok. Gente, muito obrigado pela audiência e fique com a gente sempre. Obrigadão, até mais.